Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas. Eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje, no quadro Toyota 0 km, eu quero mostrar todos os detalhes do Corolla Cross XRE 2.0 Flex 2023. Vamos para mais um vídeo, pessoal! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Corolla Cross XRE 2023, que já tem novidades, atualizações no modelo, tela de 7 polegadas em TFT no painel que anteriormente era analógico, sensor de estacionamento dianteiro e o sensor traseiro que teve uma amplitude maior, tá mais sensível para fazer o estacionamento, tem mais pontos de estacionamento. Também Toyota Safety Sense em todas as versões de série para o modelo Corolla Cross, que tem alerta de mudança de faixa e também alerta pré-colisão, que eu vou mostrar para vocês no decorrer de vídeo desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas e fazer a sua negociação. Quero começar pela frente do veículo, mostrando os seus faróis que saem aqui da sua lateral, vindo até a frente. Nós temos indicador de seta em LED, DRL diurno, as luzes de condução diurna, que esse filete praticamente atravessa todo o farol com esse acabamento cromado, também com a parte aqui com canhão de foco projetor do farol alto e baixo, que é em LED, com esse detalhe cromado também na parte interior da parte do farol, e também a inscrição aqui Corolla Cross com esse detalhe Black Piano com a máscara negra no interior, que realmente deixa bem marcante a parte do farol. Já na parte de baixo, no para-choque, nós temos esses vincos bem pronunciados que realmente deixa com um design bem diferenciado, sensor de estacionamento dianteiro que não vinha no modelo anterior, agora já acompanha o modelo, e aí nós temos todo esse aplique preto fosco, como se fosse um bumper frontal aqui na frente, com essas grades aqui horizontais, com as aberturas de ar com esse detalhe preto fosco também, e o aplique aqui que é na cor do veículo, que é um branco polar. Aqui nós já na grade superior nós já temos todo esse formato trapezoidal com essa grade, com esse detalhe Black Piano que faz todo o contorno, com esse detalhe colmeia aqui com a grade, com as entradas de ar, com esse detalhe preto fosco. Aqui o logo translúcido da Toyota com esse detalhe cromado, onde está localizado o sensor que tem o radar do Toyota Safety Sense. Na parte ali do para-brisas nós temos uma câmera que vai monitorar todo o trajeto para te trazer mais segurança através desse sistema. Nas laterais nós temos esses vincos bem aparentes aqui na parte do capô, um outro vinco que desce aqui de cima, vem até a parte aqui da grade superior, da mesma forma aqui do outro lado. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla Cross. A sua motorização é 2.0 Flex aspirado com 177 cavalos, torque de 21.4 kgfm a 6.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas com a tecnologia VVTi da Toyota, com injeção direta e indireta. E um detalhe, ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando, vai te trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse veículo. Esse motor que foi herdado da 12ª geração do Corolla Sedan, que também é auxiliado pelo câmbio CVT Direct Shift, que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada. Ele vai ficar mais ágil numa saída de trânsito. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que acompanham esse modelo, para não ficar um vídeo tão extenso. Notem nas imagens todos os detalhes da composição dos motores da Toyota, referente à fiação, as mangueiras, todo o acabamento da motorização, que tem uma confiança no mercado. Na parte do capô nós não temos a manta acústica, mas tem uma manta acústica entre o painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla Cross, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem.
Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas do modelo, que são diamantadas. Aí nós temos esse formato nas laterais aqui do aro com essa pintura cinza metálica e também toda essa parte escovada com esses vincos bem pronunciados na parte do aro, com o logo cromado da Toyota ao centro. E aí o perfil dos pneus é 225/50, roda de 18 polegadas em liga leve. Eu quero abrir imagem para mostrar a dimensão do Corolla Cross para vocês, que mede 4,46 metros de comprimento e o vão de profundidade de solo é 16,1 centímetros. Na parte da caixaria de roda nós temos todo esse detalhe preto fosco, também com essa saia na parte de baixo do veículo, que dá a volta praticamente por todo o carro. E aí nós temos um vinco bem sutil da primeira porta até a segunda porta, e aqui também na parte da lateral esse vinco quase não aparente, junto com esse vinco que sai do capô e faz o contorno aqui. Já é uma marca registrada do Corolla Cross, tem por todo o carro esses detalhes espalhados. Aí nós temos outro vinco no meio da porta, e aqui nós temos aquele detalhe desse contorno lá na parte da lanterna, assim também como esse outro vinco. Realmente são detalhes que deixam bem caracterizado o Corolla Cross. Na parte do retrovisor nós temos rebatimento elétrico, também repetidor de seta, esse acabamento preto fosco, e aqui em cima já é na cor do veículo, que é um branco polar perolizado, que é bem bonito. Na coluna A nós temos esse detalhe preto fosco, a sua maçaneta é na cor do veículo, já na coluna B nós temos esse detalhe preto fosco também, e aqui o rack de teto já é um cinza metálico bem aparente, com esses vincos na parte do teto também, que deixa bem aparente. Aqui na parte traseira nós já temos na terceira coluna esse detalhe preto fosco, também com esse detalhe aqui preto fosco com plástico com a inscrição Corolla Cross. Quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira aqui do veículo para vocês, que tem esses detalhes na caixaria de roda também com detalhe preto fosco, na parte traseira também. E a novidade aqui são os sensores de estacionamento traseiro, que antes eram 2 pontos somente, agora eles estão com 4 pontos dos sensores de estacionamento, que está com uma sensibilidade melhor. Essa parte com esse acabamento que é na cor do veículo, e também a parte aqui com refletor noturno para trazer mais visibilidade ao veículo. As lanternas saem aqui da lateral do veículo, vindo até a tampa traseira. Nós temos toda essa moldura Black Piano que faz a volta aqui, que deixa bem destacado, com o logo Corolla Cross, com a inscrição na verdade, e também toda a iluminação aqui, que no caso é halógena. Temos a inscrição XRE. Na tampa traseira do porta-malas nós já temos esse formato trapezoidal, já harmonizando lá com a grade frontal do veículo, com a inscrição Corolla Cross toda cromada, como o logo da Toyota, também a parte com limpador do vidro traseiro, aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem, um spray de limpeza aqui dos vidros, e também a parte aqui com antena de teto, junto com esse spoiler traseiro que deixa realmente bem marcante. Se você apertar aqui ao centro, nós temos a abertura do porta-malas, que conta com 440 litros de capacidade. É um porta-malas bem amplo comparado aí com outros veículos da categoria. Nós temos esses ganchos com a capacidade máxima de 2 kg para você colocar uma sacola, algo para que não fique solto no interior do veículo, tanto aqui do lado esquerdo, tanto lá do lado direito, com a iluminação para você fazer a utilização também. E aí nós temos essa parte com essa esteira para você estar cobrindo as bagagens se necessário, também com esses 2 nichos aqui, tanto do lado esquerdo, tanto do lado direito, e a parte aqui com um step temporário, com kit de ferramentas para você fazer a utilização se necessário. Já na tampa traseira nós temos todo esse acabamento preto fosco, também com essa alça para você estar puxando para fazer o fechamento aqui, que tem a câmera de ré traseira, e depois eu vou mostrar para vocês como faz a utilização lá no interior do veículo. Um item de segurança importante são os 4 pontos das lanternas de neblina traseira em LED, que realmente vai facilitar bastante a visualização. No teste de colisão, no Latin NCAP, ele conta com 5 estrelas para adulto e criança, com 7 airbags. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar a fileira dos bancos traseiros aqui do Corolla Cross, que tem um entre-eixo de 2,64 m. São 6 centímetros a menos que o Corolla Sedan. Eu sempre enfatizo no canal que eu tenho 1,90 m, posicionei o banco do motorista aqui todo para trás, e a gente percebe aqui que realmente o espaço fica bem justo, não tem toda aquela sobra de espaço como tem no Corolla Sedan. Aqui a parte do painel para vocês diferenciarem da parte desse Corolla XRE das demais versões. A parte do revestimento do banco aqui é em couro, com essa linha de costura bem aparente, portas revistas tanto do lado do passageiro como do motorista, duto do ar-condicionado
para quem está aqui atrás, vai vir com mais comodidade e também duas tomadas 2.1 ampere USB para fazer recarregamento de celular. Realmente vai vir com bastante conforto aqui atrás. O teto é na cor preta, iluminação para quem está aqui atrás, com as alças de teto. Quero descer para mostrar aqui a parte dos bancos traseiros do Corolla Cross para vocês. E aí nós temos ali um pequeno degrau que pouco vai se atrapalhar com 5 pessoas, cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes. Essa parte com descansa-braço com opção para 2 corta-copos vai facilitar para quando você estiver viajando aí com 4 pessoas. Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo como do lado direito. E o detalhe legal aqui no Corolla Cross é que o banco ele é bipartido, então ele é 60 por 40, você consegue deitar esses bancos aqui o dia que você quiser carregar uma escada, algo maior que você não consiga, você possa estar trazendo. E um detalhe interessante também é que ele tem um ajuste aqui, ele tem um ângulo de 10 graus, você consegue colocar na primeira posição ou inclinar mais o banco, vai trazer mais conforto com certeza para quem está utilizando aqui atrás o Corolla Cross. A parte aqui do revestimento das portas é macio ao toque, com essa linha de costura aparente, com esse detalhe cinza. E aí nós temos aqui o revestimento em couro também, com um acionador do vidro elétrico com a função auto-down, sobe com um toque só, e também uma opção de porta-garrafas aqui, legal. E também alto-falante aqui na porta do Corolla Cross. A sua chave ela é do tipo presencial, nós temos a inscrição Corolla Cross com o logo da Toyota. Se você virar aqui esse botão vermelho para acionar o alarme, para encontrar o veículo de uma maneira mais fácil no estacionamento, alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao Corolla Cross através da Smart Entry. Eu vou mostrar os detalhes da fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista que nós temos o ajuste de altura e aqui nós temos o ajuste da inclinação do ângulo das costas para te trazer mais conforto de acordo com como você queira. Também a abertura do tanque de combustível e aqui nós vamos conhecer o interior do Corolla Cross XRE 2.0 Flex 2023, que já está em funcionamento. E eu quero mostrar o detalhe inicial aqui, que é essa tela de 7 polegadas em TFT, com a inicialização, como vocês viram ali, Corolla Cross. E anteriormente o modelo XRE vinha com painel analógico, agora com painel digital, uma mudança interessante. Uma outra mudança não tão agradável é a multimídia de 10 polegadas Wings Connecta. É uma multimídia flutuante que não tem aquela TV de tubo como tinha aqui atrás no modelo anterior do Corolla Sedan 2020. É uma multimídia que não tem conectividade com o sistema Android Auto e nem Apple CarPlay, mas ela vem aqui com Spotify, os aplicativos que você pode estar usando, como também Play Store para estar baixando. Ela já vem com o Waze para você fazer a parte como a navegação, mas pela falta dos semicondutores, os famosos microchips de maneira mundial, a Toyota está utilizando essa multimídia por enquanto até normalizar a situação dos microchips e voltar com a multimídia anterior. Eu vou deixar um card logo acima para você acompanhar um vídeo de como utilizar essa multimídia, alguns detalhes dessa multimídia, para não se tornar um vídeo tão extenso. Nessa parte do ar-condicionado aqui nós temos esse detalhe com esse filete prata e também black piano. O ar-condicionado que é digital de uma zona, não é duas zonas, com ar quente e ar frio. Nós temos a opção aqui da temperatura, o fluxo desse ar-condicionado, onde você vai direcionar esse ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro, também o reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora. E aqui para estar ligando lá o duto traseiro. Também a parte aqui com o botão Start Stop para você fazer a ignição do veículo, essa tomada USB para você fazer a conexão com a conectividade aqui com o seu smartphone através da multimídia, esse nicho para estar guardando alguma coisa, esse detalhe prata aqui no console central que deixa bem marcante também, com esse detalhe black piano, com toda essa volta que ele faz aqui, detalhe prata. Esse câmbio Direct Shift que simula 10 velocidades do tipo CVT com a primeira marcha engrenada. E aí nós temos o botão Power para trazer um giro maior ao motor, para fazer as trocas simultâneas de uma maneira mais rápida, para você ter um giro maior no motor para uma saída de trânsito, uma retomada de curva ou algo do tipo. O botão para estar acionando o controle de tração e estabilidade, lembrando que ela tem assistente de rampa e freio ABS com o EBD. Se você descer aqui o câmbio para a opção Ré, nós temos aqui
na multimídia a opção da câmera com as linhas de segurança para você fazer a parte do estacionamento. E se você descer para a opção Drive e colocar aqui para o lado esquerdo, nós temos as trocas de marchas manuais. Isso vai facilitar numa descida de serra, como freio motor, para você fazer as trocas. Aqui para frente da primeira à décima e para trás as reduzidas. Então vai facilitar para você utilizar de uma forma manual. Também esse parte aqui com 2 porta-copos, descansa-braço revestido em couro, que você consegue puxar ele aqui para frente para aumentar o ângulo, para ficar mais confortável para você utilizar. Também esse espaço para estar utilizando aqui dentro com uma tomada 12 volts para fazer a utilização. O revestimento do banco aqui, ele é em couro, com essa linha aparente, com essa parte mais lisa, os pontilhados aqui, como eu mostrei anteriormente, e também essa parte daqui na lateral do veículo para trazer mais conforto. Aqui a regulagem de altura do cinto de segurança, as alças aqui no teto, quebra-sol com a opção do espelho, basta você puxar aqui, como vocês viram, ele vai acender a lâmpada aqui no teto, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Retrovisor, que é fotocromático, vai trazer menos reflexo para você que está utilizando o veículo à noite, e as lâmpadas aqui no teto para você estar acendendo, também com o botão do alarme volumétrico no interior do veículo. Caso você queira colocar algo que se mova no interior, você vai acionar o alarme aqui para não disparar. E aqui nós temos esse acabamento do painel que é revestido bem macio ao toque, com essa linha aparente, e também aqui o porta-luvas que você abre aqui, ele vai cair bem gradativo, bem devagar, com essa parte com esse detalhe black piano, e também essa parte desse detalhe que vai fazer o contorno ali na parte do ar condicionado, que vai deixar esse detalhe prata. A parte com tweeter para auxiliar no sistema de som, e aqui nós vamos vir à porta do motorista, que tem os comandos todos iluminados, com os 4 vidros elétricos, com a função auto-down, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento elétrico do retrovisor. Se você deixar nessa opção A que está marcada aqui, quando você desligar o alarme do veículo, ele vai fechar a parte dos retrovisores automaticamente. E também aqui a regulagem interna dos retrovisores, tanto do lado esquerdo, tanto do lado direito. Já aqui na parte do painel, nós temos aqui para regular o facho, a altura do facho do farol, de acordo com o peso que você coloca no veículo, tem como você estar ajustando. E a novidade é o sistema Toyota Safety Sense, que já vem de série em todos os modelos. Esse botão aqui é para acionar o farol alto e baixo comutativo. Se você passar por um veículo à noite, com o farol alto ele vai abaixar para o farol baixo automaticamente. Passou pelo veículo ou tiver num lugar muita pouca luz, ele já vai aumentar o farol automaticamente. O freio de estacionamento no pé, como vocês podem ver ali, que é da mesma maneira do Prius. A sua direção é eletroassistida, com a parte aqui de ajustes de profundidade e também a altura. Temos as trocas de marchas aqui com pedal shift, mais uma opção de troca manual, e também nesse volante que é multifuncional, nós temos esses detalhes com a costura aparente, revestido em couro, e também aqui comando de som, comando de voz, atendimento telefone celular via Bluetooth, a parte dos comandos do computador de bordo, que depois eu vou mostrar na parte da tela para vocês, comando aqui de som para você passar rádio, ou modo de música e passar as estações de rádio. E aqui a parte do Toyota Safety Sense, eu vou deixar lá na descrição de vídeo como é que funciona esse sistema. Aqui, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vai te ajudar como? Se você tiver numa faixa aí a 100 km por hora e não fazer a mudança de faixa, e o veículo da sua frente tiver 80 km por hora, o veículo vai reduzir a mesma velocidade do carro à frente, fazendo a frenagem automática, se igualando à velocidade do carro à frente. É um item interessante. Esse aqui já é uma mudança de faixa, e nós temos o alerta que ele vai soar. Se você não der a seta para o lado esquerdo ou lado direito, indicando que você está saindo da faixa, ele vai soar um alarme ali na tela e também sonoro, e também vai fazer a permanência em faixa. Ele vai fazer certas correções para que você fique nessa faixa de rodagem, caso você saia de maneira involuntária. E o mais importante é o assistente pré-colisão, esse botão que está aqui em cima. Esse ele vai identificar uma situação de risco, um pedestre, um ciclista, um veículo vindo na sua direção que você não identificou. Ele vai soar primeiramente um alerta. Soando o alerta, se você não tomar uma medida evasiva, ele vai fazer a frenagem automática para evitar que você tenha uma colisão ou até certos danos maiores a você e quem está te acompanhando no veículo. É realmente um sistema de segurança muito interessante. Já na parte do painel, como eu mostrei antes aqui para vocês, é digital. Essa parte aqui é analógica com conta-giros. Aqui nós temos aqui a parte do medidor do tanque de combustível e aqui a parte do medidor do arrefecimento do motor. Já essa tela maior aqui ao meio
essa aqui é a tela digital. Então nós temos aqui a opção digital analógica, como vocês podem ver do velocímetro, e se eu quiser colocar digital, eu também tenho a opção para colocar digital. Então nós temos aqui a média total do veículo, temperatura exterior, relógio, também o trip A, trip B, como opção ali na parte de baixo, e também o odômetro total do veículo. Se você colocar para baixo o modo de economia, se você colocar para baixo mais uma vez, ele vai voltar para a tela inicial. E aqui, se você colocar para o lado direito, a parte aqui com os indicadores de segurança, como tá as duas faixas ali do sistema de segurança de alerta que ele pode estar ligando e desligando. Se você colocar para o lado mais uma vez a rádio que está passando na música ou no seu aplicativo, vai estar passando aqui na parte dessa pasta de músicas. Se você colocar para o lado mais uma vez, o tempo de viagem percorrido, a distância percorrida, a média percorrida e o tempo de cruzeiro. E se você colocar para o lado, todos os ajustes aqui referente ao veículo, até o sistema pré-colisão que você pode estar ligando, o bip referente ao sensor de estacionamento que você consegue estar ligando e todas as outras configurações. Essa outra pasta aqui já é todas as mensagens importantes que aparecem no veículo. Cinto de segurança que não foi colocado, até nos bancos traseiros ele aparece ali, o sensor dos bancos traseiros que não foi colocado cinto, farol que não foi desligado, cinto de segurança que não foi colocado, todo que é informação importante no veículo vai aparecer aqui nessa aba. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Corolla Cross versão XRE 2023, que eu mostrei os detalhes para vocês. Vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando depois. Deixa aí no comentário o que você achou desse modelo e agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Max Stefano Clegin, da cidade de Engenheiro Beltrão, no Paraná. O segundo salve de hoje vai para Luiz Mário Miller, de Arapoti, também em Paraná. O último salve de hoje vai para Ailton Souza, lá de João Pessoa, na Paraíba. Se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja receber o salve. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!